Fala galera, novidade aí, trazer dois videozinhos, na verdade é um teste, um videozinho, falar de duas negociações que foram feitas essa semana aqui no índice, duas operações bem bacanas, com conceitos diferentes, mas muito bem contextualizada, com uma probabilidade muito alta de ser bem sucedidas, e explicar um pouquinho do conceito, do que eu uso. Tenho a intenção de começar a fazer alguns vídeos aí explicando, né, como que funciona a movimentação de preço. Eu não uso nada de indicador, eu opero extremamente por preço, nada mais, nada menos que o gráfico limpo. Tudo que eu uso é apenas regiões de preço. E toda minha teoria, tudo é baseado nas 3 leis de mercado, né? Só para dar um básico, né? Só para não ficar tão aleatório, lei de oferta e demanda. Onde tem mais oferta, o preço tende a baixar, onde tem mais demanda, o preço tende a subir. Lei do esforço e resultado, né? Se está fazendo muito esforço, tem muita oferta, está fazendo muito esforço para descer, porém não está descendo, é porque está entrando demanda, então é bastante esforço, mas sem resultado, então não é legal seguir essa movimentação, e causa e efeito, né? Que é mais nada menos que toda lateralidade é uma causa de um efeito de uma tendência, que é o que a gente busca, é o que? Dominar essa lateralidade, dominar a causa para negociar essa movimentação de preço, entrar na hora certa da tendência. Então, a gente domina a causa para aproveitar o efeito. Basicamente isso. Vamos lá. Vamos aqui no gráfico de 1 hora. O que a gente tem aqui? A gente tem um mercado já numa tendência muito de alta, né? O mercado, o índice brasileiro, ele está aí no topo histórico, né? Ele vem aqui, essa grande alta aqui, né? Então a gente está trabalhando aqui em cima nesse topo histórico. Todo market maker institucional, ele precisa de liquidez para entrar no mercado, né? Ele precisa de ter uma contraproposta. Se ele quer comprar, como a posição dele é muito grande, ele precisa de vendas. Ele precisa de muita venda para conseguir entrar no mercado. Porque se ele for entrar como qualquer varejo, em qualquer lugar, ele desloca o preço. Ele não consegue colocar as ordens dele, a quantidade que ele quer, naquela faixa de preço. Todo mundo vai ver um institucional com um fundo gigante que gerencia bilhões comprando, todo mundo vai querer comprar junto, porque ele sabe que ele tende a acertar, né? Muitas vezes eles têm a informação privilegiada. Não são todos, alguns em determinados movimentos, determinados ativos, enfim. Ele é o cara que tem a certeza na mão. A gente vai fazer o quê? A gente vai procurar liquidez, aonde ele vai ter liquidez para ele colocar a posição dele dentro do mercado. Onde que ele tem liquidez? Em fundos, tá? Em fundos, o mercado sobe, deixa esse fundo sobe, aqui abaixo desse fundo tende a ter liquidez para compra, ou seja, tende a ter vendas aqui. O preço mais abaixo tende a ter vendas. Muitas vendas. Por quê? Porque quem comprou tudo isso aqui, quem vai comprando, ele vai posicionando os stop, as ordens dele atrás desses topos. Uma das regiões que vai ter liquidez. Então, quando o mercado visita aqui, tem uma tendência de alta forte, o mercado começa a corrigir, mostrar força de oferta para baixo, ó. Ou seja, o mercado vem até aqui, não consegue nem chegar aqui perto desse suporte, ele trava antes do suporte. Então isso aqui fortalece melhor ainda uma liquidez aqui e mostra pra gente que tem força de demanda. O mercado está querendo corrigir, está querendo começar a descer, porém ainda tem força de demanda aqui nesse topo. É um topo histórico e realmente ele tem muita força, mas também tem uma boa probabilidade de continuar uma alta. Enfim, o mercado veio e buscou
esse suporte aqui, desse topo, desse fundo, desse aqui. Isso aqui me deu um bom suporte. Quando o mercado visita aqui, o que ele faz? Ele me dá uma informação muito grande, que ele vem visitar muito forte, ó, ele vem reto, o gráfico de 1 hora, isso aqui, ele vem reto, ele bate, devolve muito rápido, devolve com uma boa intencionalidade. Então ele mostra realmente uma intenção de que pode começar a voltar alta a partir dessa captura de liquidez aqui. Então, sabendo disso, o mercado vem subindo forte. E aqui em cima ele faz a mesma coisa. Eu tenho topos aqui. Tá vendo todos esses topos? O que eu vou ter aqui? Liquidez de compra para vender. Todo mundo que vem vendendo aqui estão com ordens posicionadas de compra aqui. Se o mercado vier aqui, eles vão ter que acionar as ordens dele, porque o mercado tende a subir. Se não posicionar, vai perder o dinheiro, vai quebrar a conta, tem que acionar os stops, né? O stop está aí para proteger a gente, o prejuízo às vezes. Aqui às vezes o cara nem está no prejuízo, o cara vendeu, realizou aqui um pouco, já está no lucro, aí vendeu mais um pouco aqui, realizou aqui, está no lucro, mas está segurando ainda uma boa parte da posição para caso se o mercado caísse muito, derretesse, ele estava dentro do jogo. Então aqui vai ter muita compra. E o cara que quer vender precisa de compra. Aqui ele vai ter uma boa oferta, uma boa demanda para a oferta dele. O mercado entende isso, né? Entende essa busca de liquidez, a gente entendendo que é uma boa probabilidade do mercado dar pelo menos uma corrigida. Igual ele corrigiu aqui, ó, uma correção aqui de quantos pontos? Isso aqui tem 1.800 pontos. Esses 1.800 pontos aqui, a gente pegar 300 pontos disso aqui, tá excelente, cara. Tá excelente. Um trade desse aqui de 300 pontos na semana. Nossa, um desse na semana de 300 pontos. Um puta trade. Se a gente tiver um gerenciamento bacana de 3 para 1, sempre que a gente ganha 3, sempre que a gente perde 1. Então, a gente vai alinhando, né? A gente sabe que está capturando uma liquidez aqui de 1 hora, liquidez bem macro, bem bonita. A gente pode vir aqui por 15 minutos, a gente já começa a ver o que? O mercado, ele lateraliza, começa a fazer uma distribuição aqui de Wyckoff. Uma distribuição de Wyckoff aqui. 5 minutos eu acho que deve ficar bem mais nítido, né? Bem mais bonito, ó. O mercado, ele vem, faz um preliminar suporte, né? Tenta parar o preço pela primeira vez, respeita, faz um buy clímax, faz um AR, um ST, outro ST, faz o spring, que é a informação principal pra gente, que é quando ele fura essa lateralidade, mostrando intenção forte para um lado, tá? Ele mostra uma forte intenção de ir para um lado, só que ele vem para o outro. Ele trava, isso aqui trava muita gente. Todo mundo que vendeu aqui dentro acionou seus stops de compra aqui. Isso foi liquidez para o cara que queria vender. E muita gente entra nessa puxada forte. Isso aqui é muito rápido, é muito forte. Psicologicamente, para quem fica perdido no mercado, quem não tem consistência, que é a maioria do mercado, né, 95% dizem que perde alguns estudos, alguns dizem que é mais, menos, enfim. O cara tá perdido na hora que ele vê isso aqui vindo com intenção, com força. O cara acha que vai subir o mundo aqui, vai sair comprando sem técnica nenhuma, simples manipulação psicológica, entendeu? Tem algumas estratégias que realmente são essas, na hora que rompe isso aqui, você compra. Então é muita compra que tem aqui num patamar alto do preço, né? Olha, o preço já fez uma forte movimentação de alta, ó, aqui, né? Toda essa movimentação de alta o preço já fez. Ele tem que corrigir um pouco. E a gente tem todo esse contexto ali de estar buscando liquidez, de ter feito essa distribuição, né? Toda essa manipulação para ter vendas ali. A gente começa a alinhar para
tentar pegar um trade aqui. Eu não vi esse trade aqui acontecendo, não estava no mercado na hora, mas aqui já tinha dado um trade bem no início dessa tendência de baixa. A gente poderia ter pegado esse trade aqui. Por quê? Porque o meu gatilho para entrar numa negociação é esse. Eu venho por 1 minuto, eu identifico uma possível saída da causa, né? Que é a causa é a lateralidade. Isso aqui tem muita explicação por dentro, tá? O que acontece aqui. Vou trazer vídeos explicando as acumulações e as distribuições de Wyckoff. Mas é basicamente a teoria de que o market maker institucional, os bancos, os fundos, as seguradoras, todo mundo, todos eles têm, quando eles querem montar uma posição, eles têm que acumular ou distribuir. A posição dele é muito grande, ele não pode sair vendendo de uma vez, senão ele desloca o preço. Então ele tem que manipular o preço para conseguir colocar toda a quantidade de venda que ele quer nesse patamar. É bem a grosso modo, é basicamente isso. Então aqui a gente já denota essa manipulação bacana aqui, né, que induz a indução, jogando muita gente para compra, e aí vindo forte, né, bacana. E o que a gente busca depois para continuar essa possível tendência? Aqui é mais arriscado, mas devido a esse contexto, todo esse contexto tá bacana, que é isso aqui, ó. Esse é o nosso gatilho de entrada, esse é o nosso hora de clicar, apenas se acontecer isso. Não tem médias móveis, não tem VWAP, ajuste, nada que todos usam por aí. A gente usa somente o preço. É um gatilho, isso aqui é um gatilho institucional. Após isso ele faz o que? Ele vem, compra, tentam segurar o preço, ele pum, fecha abaixo, cria esse topo. Aqui já é dentro, na possível tendência, ele tende a buscar mais uma liquidezinha, fechando aqui em cima, capturando esse topo aqui e pum, fecha forte para baixo. É isso que a gente busca. A gente busca este padrão para entrar. É isso que a única coisa que a gente padroniza no mercado é este padrão, que é a hora da gente clicar. Se não tivesse dado esse padrão, não faço nada, perco o movimento, tenho toda essa análise, todo esse contexto macro, bonito, alinhado, mas não me deu o meu gatilho de entrada, não entra. Simples assim. São regras, o mercado, você tem que criar suas próprias regras, o mercado ele não tem uma regra definida. A única regra é que você só pode comprar ou vender, do resto cada um faz o que quiser. Então, para você sobreviver, você tem que criar, seguir suas próprias regras, né? E aí, ele deixando esse gatilho, a gente traça a nossa possível região de venda, né? Para surfar essa movimentação. O mercado vindo aqui, a gente pode fazer uma venda. O máximo de stop que eu uso aí, 150 pontos. Pegaria mais ou menos aqui, daria 115 pontos. Bem tranquilo, bem bonito. Se eu esperasse ele ainda vir com essa força e daí fechar esse candlezinho de baixa aqui, para entrar nesse candlezinho de baixa, mesmo com o stop lá em cima, bonito também, daria aí 100 pontos, bacana também. Vou botar aí 100 pontos, retorno sempre no mínimo 3 para 1, tá? Então aqui daria um retorno de 3 para 1. Daria 100 pontos para 300 pontos. Se eu arrisquei 100 reais, ganharia 300. Basicamente não estava na hora, não vi isso aqui, mas já entendi que é uma possível correção dessa pernada de alta. O mercado vem, me entrega já essa primeira onda, essa primeira movimentação, faz uma correção aqui e pum, começa a descer. Agarrado, forçado, bem forçado pela oferta, mas a demanda tentando segurar, porém para mim isso é o que? São redistribuição.
Isso aqui foi uma distribuição. Isso aqui é redistribuição. O cara está vendendo, o cara está precisando vender mais. E está tendo muita demanda, porque a demanda está segurando. Então o cara está redistribuindo. O que eu vou buscar? Vou buscar um bom gatilho de venda. Quando ele perde, isso aqui realmente me mostra uma intenção, ó. Aqui poderia ter dado, poderia, se tivesse capturado esse topo aqui, poderia ter entrado mais acima, mas não deu o meu gatilho de entrada, não entro, tem que dar meu gatilho de entrada. Se descesse direto, sem meu gatilho, eu ia ficar de fora. O mercado ele é um ciclo interminável de oportunidades, você não precisa se afobar. Isso aqui, logo após, vai me dar um outro contexto, uma outra configuração, que vai dar um trade bom. E é isso, é só ter paciência e esperar. Mas enfim, o mercado vem descendo aqui, faz 1, 2, puxa para baixo, puxa para cima, quebrando o topo, puxa para baixo, fechando na mínima. Ele fecha abaixo do último fundo aqui. Tudo isso aqui para mim vira uma região de oferta para seguir uma tendência, possível tendência, né? A gente não tem certeza de nada, mas eu tenho uma boa probabilidade de uma queda a partir desta região. Então, quando o mercado volta aqui, a gente vai botar um stop aí, né, de no mínimo, no máximo 150 pontos, 140 pontos, 150 pontos. Colocamos aqui 150 pontos de stop para buscar 3 para 1 no mínimo, 3 para 1, tá? Vamos buscar no mínimo 3 para 1. E geralmente quando o mercado paga 2 para 1, eu coloco o meu stop de prejuízo, eu coloco ele no 0 a 0 para eu não perder mais nada caso o mercado volte. Foi o que eu fiz nessa operação, inclusive. Mas no início eu aconselho vocês a executar a operação, a negociação e sair da frente do computador. Simplesmente sair da frente do computador, não olhar mais nada. Ou deixa pegar no take ou deixa pegar no stop. Então foi uma movimentação muito bonita, pagou aí, pagaria até mais. Se tivesse segurado, poderia ter segurado ir para 4 para 1. Pagaria legal, bonito. Então é um trade extremamente contextual. Comecei lá numa hora, né? Comecei olhando numa hora, um topo de liquidez. Fui para 15 minutos. Vi o mercado distribuindo para fazer uma possível pernada vendedora de correção dessa alta forte. Porque o mercado sobe aqui, o cara que sobe aqui, comprado, ele vende aqui, ele coloca o lucro no bolso. Fora isso, quem quer pegar uma boa movimentação sabe que aqui é uma região boa para vender. Então começa a ter muita oferta aqui. O mercado tende a voltar também para testar toda essa movimentação de alta. Ele subiu direto, mas é isso mesmo? O mercado vai subir direto, vai subir para sempre? Não, ele tende a corrigir. E aqui é um bom momento para começar essa correção. Então eu comecei lá numa hora, identifiquei uma região muito boa. Vi no 15 minutos, ele realmente segurando, um tempo gráfico maior para segurar o movimento. 5 minutos já me mostrou que realmente era uma distribuição bonita, com a captura de liquidez muito bonita, vindo uma pernada de baixa já para corrigir. E aí eu vou alinhando até encontrar a minha entrada no gráfico menor, 1 minuto, que é onde eu vou ter o que? Eu vou ajustar o meu gerenciamento, meu risco-retorno. O trade nada mais é que um gestor de risco e retorno. O trade nada mais é que risco-retorno. Você gerencia o risco. Vale o risco esse retorno? Aqui valia muito o risco. Eu tinha um potencial muito bom de um stop de 150 pontos para 3 para 1. Se eu fosse olhar aqui para trás, daria nesta região aqui, é o único
contra, basicamente, que eu teria aqui, né? Teria que fechar ela bem dentro da região. Porém, aqui nos fundos dessa aqui tem o que? Tem liquidez, tá vendo? Então o mercado tende a buscar essa liquidez aqui desse fundo para continuar subindo. O que ele faz aqui? O mercado buscou essa liquidez, ele começa a acumular para possível alta. O que o mercado fez no outro dia, depois que ele fechou aqui? O mercado já abriu um gap absurdo aqui em cima. Um gap absurdo aqui em cima. Ou seja, o mercado acumulou e já, pum, explodiu para alta. O mercado fica fazendo isso o tempo todo, distribui e acumula, distribui e acumula. Tem que dominar esses movimentos laterais. Quem domina esses movimentos laterais, domina o jogo. Simples assim. Você começa a entender a causa do que causa a tendência. Então você consegue se antecipar, pegar a tendência no início, no meio. É simples assim. Então aqui tinha esse contra, mas valia muito a pena. O mercado vinha de capturar liquidez, uma região boa era. Mas o mercado também poderia buscar essa liquidez para continuar subindo, então tinha isso ao favor. Essa liquidez ela puxa o preço vai lá realmente para buscar esses stops que estão aqui atrás. E é isso, isso aqui foi uma negociação muito bonita, muito boa, pagando em um belo trade. Agora a gente vai para a segunda, o que acontece? A gente já entendeu, a segunda negociação é essa compra. A gente já entendeu que o mercado tem essa região aqui, que é uma região onde oferta e demanda brigaram muito e a oferta mostrou que daqui o preço é para baixo. A gente tem, né, essa zona de liquidez e aqui tem uma zona muito grande, que é essa distribuição aqui de uma hora, que era uma zona de oferta muito forte aqui. Era uma região de venda muito forte. O mercado, quando ele abre no outro dia, ele já abre acima de todas essas regiões. São uma manobra institucional para pular essas regiões de negociação. Ele já abre lá acima, isso mostra muito interesse de compra. O que a gente esperou analisando isso? Aqui está capturando a liquidez de topo, então por isso ele está muito lateral aqui. Então está num lugar muito chato, porque ele tem essa região forte, onde ele usou uma manobra institucional para pular. E aqui agora ele está capturando uma liquidez, porém uma liquidez de topo histórico. Então assim, nunca vai ser das melhores liquidez. O mercado pode continuar subindo, né? Está no topo histórico, com tendência forte de alta. Ele pode romper e ir embora aqui, né? Buscar próximos níveis de preço aí. Porém, tem uma liquidez boa aqui. Não vou falar porque foi basicamente isso. Tem uma liquidez. No início do dia não é um horário que eu gosto muito de negociar, mas o mercado veio descendo aqui, ó, deixou 1, 2, 3, puxou para cima e puxou para baixo, muito forte. Se ele tivesse já vindo aqui antes testar, valeria mais a pena, tá? Eu não estava na hora aqui. Deixa eu ver quanto que deu aqui de gerenciamento. Se caberia o gerenciamento. 200 pontos, então não teria entrado. Acho que foi escolher na hora, nem lembro. Esperei um pouquinho aqui, 150 pontos, acho que foi isso mesmo. Porém o mercado já bateu aqui nessa zona, né, que ele usou até uma manobra institucional para pular, ele bateu aqui e veio subindo. Depois de pegar isso aqui, eu meio que... não vou falar que tá errado, tá legal, tá dentro do gerenciamento, tá tudo certinho. Aí é um movimento que eu podia ter evitado, porém até que pagou um pouquinho. Só que antes ele dá uma violinadinha aqui. Na hora não pegou meu stop estava uns 15 pontos realmente acima, não pegou. E aí ele chegou a pagar 2-1, se eu não me engano, aqui, botei no 0 a 0 e me tirou no 0 a 0 financeiro.
Basicamente isso. Mas o conceito aqui foi basicamente saindo dessa liquidez forte no início do dia, para tentar buscar pelo menos os 50% dessa região aqui. Pelo menos 50%. Estava tentando vir buscar. Para depois pegar uma alta. Porém, o preço já me mostrou que estava forte a demanda aqui. Só beliscando a região, nem conseguiu vir na região. Beliscando a região e pum, puxou forte, muito forte. Muita intenção, ó. Candle cheio, bonito. Candle cheio, bonito, ó. Toda hora que descia os candles de alta, cheio, tá vendo, ó? Muito bonito. Isso me mostra uma intenção de alta de verdade. Aqui é um trade, é uma negociação bem arriscada, mas rápida. Valeria o risco por quê? Porque eu tinha esse alvo mesmo, aqui nesse topinho. Buscar a liquidez desse topinho, testar de novo essa região, se realmente é isso. O mercado testa a terceira vez essa região aqui, que ele usou uma manobra institucional para pular de tão forte que é. Então, assim, quem consegue fazer essa manobra são instituições financeiras gigantes, né? Para pular uma região dessa, abrir um gap enorme desse. O mercado vem nesse terceiro teste, mostra muita força aqui, intenção, tenta agarrar. No que ele vem subindo de novo aqui, ele faz o 1, 2, 3, puxa para baixo, puxa para cima. O que é isso aqui? É o meu gatilho de entrada. É o que eu busco para clicar, para entrar na operação. É a única coisa que a única hora que eu clico é quando todo o meu contexto se alinha a este gatilho no final. Estou olhando para uma coisa, deu esse gatilho, aí eu clico. Não clico por nada, né? Porque eu vi esse candle subindo bonito, que eu vou entrar aqui. Não. O meu gatilho de entrada é esse, criou esta região aqui. Ele cria essa região de demanda, né? Uma boa região de demanda. Fechou aqui acima, ó. Fechou acima. Aqui fechou acima desse topo, tá valendo. Quando ele vem testar aqui, o que eu fiz? Aqui eu vou analisar meu risco, porque o mercado tá lateral, o mercado tá andando de lado, a gente não tá em tendência. Eu tô dentro da causa, não tô no efeito ainda, não tô na tendência. Pode ser que a tendência comece a partir dessa captura de liquidez aqui, ó, a tendência de baixa. Né, já mostrou intenção, ó, veio caindo, que a gente vai analisar amanhã, no outro dia. Voltando aqui, eu tenho que ter um alvo curto, porque eu estou dentro da lateralidade. Esse aqui é uma operação bem mais arriscada que aquela outra, mas eu tenho o conceito de pular a zona de oferta através de uma manobra institucional. Tenho o mercado respeitando essa manobra e puxando forte, primeiros movimentos aqui dessa pernada. E eu vou calcular um risco 3/1 olhando o meu alvo. Meu alvo era aqui. Eu tinha que posicionar minha ordem aonde meu stop e meu alvo me dariam um lucro de razão, risco, retorno aqui, ó. Razão, risco, retorno de 3/1. Então, posicionei aqui. Posicionei aqui, beliscou minha entrada, pegou minha ordem e veio pagando aí. Stop de 115 pontos, alvo de 360 pontos, razão, risco, retorno, 3/1. Um belo trade, mais arriscado, porque está dentro da lateralidade. Né? Tudo que é feito dentro de uma lateralidade é mais arriscado, mas isso aqui me dava um bom apoio, essa região pulada, esses candles subindo forte, uma possível distribuição. Então o mercado tinha por essa possibilidade de vir buscar liquidez aqui em cima para depois vender e cair. Então eu tinha um contexto favorável também, um contexto bacana para fazer essa negociação, para as duas operações aí na semana bacana, massa. Teve essa aqui também, que tirou no 0 a 0, mas é uma operação que tinha pouco conceito. Não sei porque eu
Eu sempre deixo um pouquinho, geralmente são 10, 15 pontos mesmo. Achei até que tinha violinado, mas na hora que eu olhei não violinou, não pegou meu stop, depois desceu. Chegou quase a pegar e desceu, saiu no 0x0. Mas é bom que mostra o que também pra gente? Que quando eu entro na negociação, eu entro para ganhar no mínimo 3-1. No mínimo 3-1. Ok? Então, isso aqui, se tivesse me tirado R$100, 3-1 aqui, 300, eu ia estar no lucro ainda de R$200, ok? Eu tenho um risco-retorno que me possibilita acertar somente 33,3 vezes por cento das vezes que eu ainda saio no lucro. Porém, com todo esse contexto, toda essa técnica que eu utilizo, a assertividade ela é muito superior a 33%. Muito superior a 33%. Ou seja, você tem um risco-retorno muito favorável, com uma assertividade muito boa. Cara, se você fizer isso mecanicamente, só dá errado se você não focar na sua mentalidade, não gerenciar seu emocional, ter paciência, porque às vezes você vai ficar olhando isso aqui, analisando isso, analisando um trade durante 2 dias, você vai analisar um trade 2 dias para ele chegar aqui, tá? Você vai ficar aqui 2 dias não, quer ver? Uns 5 minutos aqui, cara, ó, você pegar uma venda lá em cima, claro que aqui dentro dá outros movimentos, né? Mas você está analisando uma venda lá em cima, você está aguardando aí 1, 2, 3, 4, 5 dias, 6 dias, para talvez quando o preço chega aqui em cima, ele desça de uma vez e não te dê uma oportunidade de entrada. Igual aqui deu 2, né? Seriam 2 trades, aqui eu não estava na frente do computador na hora. Aqui deu 2, bonita. 2 trades bonitos, conseguiria pegar um bom movimento aí dessa queda. Mas às vezes o trade vai descer de forma que não vai dar meu gatilho de entrada e eu vou perder e tá tudo bem. Agora o que eu vou começar a analisar aqui? Eu vou começar a analisar essa acumulação, buscando, já capturando essa liquidez de fundo aqui. Se eu ver que o mercado começou a subir com intenção, poderia pegar um trade até essa região de venda aqui, entendeu? Já seria um outro contexto. Estou seguindo a tendência de alta. O mercado já abre lá em cima, usando a manobra institucional para romper, para pular toda essa região. Então é basicamente isso, um videozinho aí só para um teste. Quem entende de mercado aí um pouco e já estudou um pouco de trade, poder dar um feedback aí da análise. Já tinha visto esse tipo de análise antes, de busca de liquidez, teoria de Wyckoff, né? Eu também uso um pouco de Elliott. Aqui eu estaria usando um Elliott para uma onda 1, uma onda 2 complexa, uma onda 3. Aqui também seria uma outra correção, a onda 3, a onda 4. Como a onda 2 foi complexa, a onda 3 tende a ser linear, um A, B, C. Aqui ele fez um A, B, C. Então também tinha a teoria de Elliott ao meu favor, tinha o Wyckoff aplicado aqui nessa distribuição a meu favor, tinha liquidez da SMC a meu favor. Então assim, só contexto altamente institucional, só contextos de grandes fundos, grandes bancos, grandes seguradoras para aproveitar essa movimentação aqui. Uma queda aí de 1.600 pontos, surfando aí 300 pontos dessa queda, já é um puta movimento. Aqui não entrei, mas daria mais alguns bons pontos, ou seja, nessa queda toda poderia pegar 2 trades, estaria pagando aí bem mais, mas tá perfeito, tá filé.
não temos do que reclamar. E aqui, quando faz o último ciclo de alta, né, de acordo com a teoria de Elliott, é a onda 5. A onda 5, agora ele tende a fazer o quê? Um A, B, C de correção para talvez subir. Mas vamos ver, porque o mercado está numa distribuição aqui bem bonita, né, no topo. Então, esse mercado ele pode querer capturar a liquidez aqui em cima, mais acima e descer. Tanto que ele também pode capturar a liquidez aqui embaixo, nessa região, para subir. Eu vou ficar analisando isso aí para amanhã, tá? Basicamente isso, se o mercado vir aqui embaixo, capturar a liquidez aqui, legal. Eu acho que antes posso esperar ele trabalhar um pouco mais aqui dentro. E aí quando ele vir capturar a liquidez, subir, me der meu gatilho, eu entro. Pode ser basicamente isso. Ou se eu ver que ele veio aqui, subiu sem muito interesse, sem muita intenção, não me deu nada de compra, quando ele voltar caindo, eu posso esperar um gatilho de venda para seguir essa distribuição aqui e tentar pegar uma partezinha de uma possível queda aí até talvez essa região aqui, ó, ou um pouquinho mais abaixo. Amanhã a gente abre o gráfico, espera a primeira hora e a gente não faz nada durante a primeira hora para ter mais informação. E caso ele dê alguma coisa dessa na primeira hora, a gente fica de fora, tá tranquilo. E analisa uma outra coisa aí possível no dia, dependendo de onde o preço estiver. E é basicamente isso aí, galera. Primeiro videozinho aí, teste. Tenho a intenção de trazer mais vídeos aí, fazer um canalzinho explicando mesmo o que é, quais as regras, os conceitos de teoria de Wyckoff, que é a teoria que eu uso muito, né, que é dominar essas lateralidades do mercado. Elas são as causas do que vem depois, que é a tendência, o efeito, que é o deslocamento forte do preço, onde a gente tende a lucrar. E o Wyckoff, o SMC, que é a captura das liquidez, né? Que o grande player precisa de liquidez para entrar no mercado. Ele não tem como clicar, é muito grande as posições dele, ele não tem como sair comprando de uma vez, senão ele desloca o preço. Então ele precisa de liquidez, precisa manipular o preço, ele precisa dessas distribuições e acumulações para criar liquidez em regiões onde ele tende a entrar no mercado, montar sua posição. E um pouco também não uso muito, uso apenas para macro, semanal, diário, mensal, às vezes 1 hora. A teoria de Elliott, que é basicamente a 1, 2, 3, 4, 5, é uma teoria voltada muito à psicologia humana. O mercado se comporta em 5 ondas, sendo 3 de expansão, 2 de retração. Depois ele tende a corrigir em ABC. E aí volta de novo. Basicamente essa, tem toda uma psicologia humana, né? Porque são 3 nada mais é que pessoas comprando e vendendo muito ao mesmo tempo, diversos fatores diferentes. Porém, o ser humano ele tende a fazer a mesma coisa sempre, padronizar muita coisa em determinadas situações psicológicas, né? Então, tudo isso aqui tem um grande estudo psicológico para Elliott criar essa teoria aqui há mais de 100 anos atrás, que foi criado, funciona muito até hoje. O mercado, se a gente for reparar, ele anda muito assim, respeita muito isso. E basicamente isso, tem muita regra aqui dentro, o Elliott é muito complicado. No caso, a onda 4 não pode invadir a onda 2, senão você tem que mudar a contagem. Aqui dentro do mercado, aqui dentro vão ter tempos menores, outras ondas. A onda 3 ela não pode ser a menor.
geralmente ela vai ser sempre a onda mais esticada. E várias outras regras, às vezes, geralmente quando você tem a onda de correção, uma é um ABC e a outra é uma onda complexa. E geralmente quando essa aqui é ABC, essa é complexa. Quando a 2 é ABC, a 3 é complexa. Quando a 2 é complexa, a 4 é ABC. Enfim, essa é a regra mais básica. Elliott é um caminhão de regra. Então eu uso a Elliott mais para o macro, que às vezes me dá um viés bacana ali, se eu estou dentro de uma possível onda 1, 2, 3 ou 4 no macro, né? Se eu estou dentro de uma possível onda 4 no macro, igual aqui, ó, no possível onda 4. A onda 2 de correção foi complexa. A 4 tende a ser um ABC. Vem aqui A, B, C. Então, ou seja, isso também estava ao meu favor para pegar esse trade de venda. É isso, galera. Quem conhece um pouco aí me fala se já tinha visto as teorias em algum lugar, estudado. E futuramente aí vem muita novidade bacana aí.